Eu já havia anunciado lá no início do programa, né? Até me sinto prestigiado, o delegado Lucas, coordenador da DIC, está aqui com a gente, de vir sempre que ele pode, né? De maneira tranquila, atendendo o chamamento da gente, até pela comoção social, pela repercussão de opinião pública em relação ao caso Brenda, né? Que a polícia foi rápida, a Polícia Civil do Vale não mediu esforços, né? Não mediu esforços. E após 3 dias de intenso, verdadeiramente intenso trabalho, acabou elucidando o homicídio dessa adolescente, a Brenda Rocha Carvalho. Brenda Rocha Carvalho, de apenas 14 anos. De apenas 14 anos, que foi brutalmente assassinada. E o delegado ontem já havia, né, através do WhatsApp, vai chegar na delegacia. A imprensa toda se mobilizou da região, obviamente, emissoras de rádio, televisão, enfim. As redes sociais tiveram uma participação fundamental. Estava dizendo ontem que na transmissão do Facebook ali do Saulo Pitanda, TV Sul Catarinense, tinha 2.700 pessoas assistindo instantaneamente, mais o portal agora aqui do Diogo Lessa, da Karen também, outras milhares de pessoas assistindo. Impressionante a importância das redes sociais hoje na vida da gente. Mas, delegado Lucas, muito boa noite, já são 18h18, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagino que a pressão foi grande em relação a este caso. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Elias. Infelizmente, a gente teve que lidar com um caso grave aqui no nosso município, né? Caso como esse que ocorreu causa uma comoção social muito forte, né? E, obviamente, isso reflete na Polícia Civil, porque a resposta tem que vir rápida e à altura, né? Porque a sociedade exige e a gente tem que trabalhar dobrado, e isso implica em várias situações, né? Delegado Lucas, é claro que a polícia é treinada, preparada para ações exatamente como essas, de trabalhos intensos, realmente muito trabalho. Mas imagino que, mesmo sendo policial preparado tecnicamente, não tem como não ficar chocado com um crime desta barbaridade, envolvendo ainda mais uma pré-adolescente ou praticamente ainda uma criança, né? Sim, Elias. Todos os policiais civis, né, que trabalharam nesse caso, né, ficaram chocados, né, principalmente para a crueldade da maneira como que ela foi morta, né? Uma adolescente de 14 anos tinha toda a vida pela frente, pois né? É. E se vê vítima aí de um homicídio bárbaro como esse, né? Vários golpes de faca, lesões por todo o corpo, assim, de uma crueldade inimaginável, né? Parecia coisa de filme, enfim, mas é a vida real e aconteceu, e infelizmente, né, essa jovem perdeu a vida. Certo. 3 dias, parabéns para a polícia, foi rápido, não é, delegado? 3 dias é vapt-vupt, né? Sim, nós empenhamos, Elias, todo o efetivo da DIC de Araranguá, né, para resolver esse caso, e alguns fatores contribuíram para que a gente conseguisse elucidar, né? Nós contamos aí com os policiais de outras unidades também que prestaram apoio, que passaram bastante informação. Na Delegacia Geral, o delegado da Diretoria de Inteligência também auxiliou muito nas investigações, né? Em Santa Rosa do Sul, o delegado da comarca, o delegado André, também realizou várias diligências, né? Em razão da distância, ele sempre estava lá nos apoiando, verificando informações, enfim, toda essa união de esforços, né, redundou aí num trabalho rápido e efetivo da Polícia Civil. O caso Brenda já mobilizou a comunidade da região no próprio final de semana. Ela desapareceu no Maracajá, foi na sexta-feira, no final da tarde, né? Por volta de 17 horas. E aí, no final de semana, o senhor sabe muito bem disso, até porque o senhor também, a gente observa aí nas redes sociais, a preocupação das imagens de câmeras de segurança que não estavam, né, sendo facilitadas para a polícia. O senhor até falou nas redes sociais, aquilo já movimentou um monte também, né? Final de semana, inclusive. Sim. A falta de imagens, enfim, mas... Sim, a gente tocou nesse assunto, Elias, porque as câmeras de segurança, quando elas são cedidas às imagens da Polícia Civil,
isso daí mostra a realidade que aconteceu, né? E a gente tem que trabalhar com isso, com o fato da maneira como aconteceu. Senão a gente vai ficar com conjecturas, né? Acreditamos que seja dessa forma, porque ninguém tem bola de cristal para poder trazer a situação da maneira como ocorreu. Certo. Né? Então a gente começou a trabalhar inicialmente tentando descobrir quais foram os últimos pontos em que a vítima Brenda teria sido dado como desaparecida. Então nós descobrimos ali inicialmente, já no sábado mesmo, depois que eu entrevistei algumas pessoas, a informação inicial que nós tínhamos é que ela tinha se deslocado até a casa de uma manicure e que saiu da casa dessa manicure e ela tinha desaparecido. Então nós começamos a trabalhar naquela região, tentar procurar imagens de câmera de segurança. Era dia, estava fácil da gente conseguir as imagens durante o sábado. E a gente viu uma câmera que poderia ser a luz, que seria a câmera que daria de frente com a residência da manicure. Então a gente conseguiria ver qual que era o destino dela, para que lado ela passava, se tinha alguém ali próximo, né? E infelizmente essa imagem que seria crucial ali naquele momento a gente não conseguiu. Posteriormente a gente teve um pouco mais de trabalho. Tá, mas por que não conseguiu, delegado? A câmera estava desligada, estragada, a empresa não quis repassar. O que aconteceu com essas imagens? Aconteceram? Inicialmente, Elias, quando eu cheguei lá, tá, tinha um funcionário da prefeitura e essa funcionária da prefeitura estava tentando extrair a imagem. Aí ela pegou e fez os contatos com a empresa que era responsável e disse que não tinha conseguido extrair a imagem, que a senha de acesso para poder fazer a gravação não estava funcionando e que um técnico, segundo tinha sido passado para ela, só poderia vir na segunda-feira. Certo. Aí, enfim, fomos para outra lateral do ginásio. Essa manicure fica ali na frente do ginásio? Fica na lateral do ginásio. Na lateral do ginásio. Essa câmera que nós estávamos dando uma importância ímpar para ela, era a câmera que focalizava, né, a casa da manicure e parte da rua. Então a gente conseguiria ver qual era o destino dela. Né? Porque ali naquela região existia um costume das pessoas passarem dentro do ginásio para cortar caminho. Então a gente queria saber se ela tinha passado por dentro do ginásio, porque ela não aparecia na imagem da outra câmera, ou se alguém tinha pego ela na rua. Então nós ficamos nessa situação, precisávamos da imagem. Aí foi onde a gente entrou em contato com o responsável ali, não sei se era plantonista, quem que era aquele rapaz, né? E ele disse que não iria, e aí eu fiquei um pouco... Fiquei muito enraivecido, né? Porque, poxa vida, a Polícia Civil estava se empenhando ali com aquele trabalho, queria resolver e precisava daquelas imagens, e, enfim. Depois a coisa meio que tomou uma proporção. No dia seguinte já foram lá para tentar ver se conseguiam sacar essa imagem, mas infelizmente até agora, particularmente dizendo, não me veio nenhuma resposta oficial de lugar nenhum, por que não conseguiu essa imagem. Enfim, mas aí qual foi o problema maior? Porque quando nós conversamos com a manicure, ela meio que se confundiu no horário. E ela passou um horário para nós, que a Brenda tinha saído, que não fechava com os momentos que ela passava na lateral do ginásio. Então a gente ficou procurando a Brenda no espaço de tempo das 5h30 às 6 horas, que foi o horário que ela falou que saiu. E nós não encontrávamos a Brenda. Então, assim, a princípio, ou a Brenda tinha sido raptada naquele canto ali, que não tinha imagem. Sim. E aí ficamos nesse problema até que nós conseguimos achar uma testemunha que disse, não, a Brenda não passou aqui 5h30. Passou aqui, era 6h30. Foi quando nós ampliamos ali o leque de imagens e começamos a verificar. Já estava à noite, a dificuldade foi maior. Nós conseguimos ver... Essa imagem que a Brenda foi localizada já eram imagens noturnas. Já era imagem noturna. Fica mais difícil ainda. Mais difícil, muito longe, a qualidade reduz muito.
Então aí você tinha, aí quando conseguimos localizar a Brenda caminhando ali, foi uma visão muito técnica dos policiais, muito técnica mesmo, porque é difícil de perceber a Brenda caminhando naquela lateral. É muito difícil. Ela estava com uma blusa escura, entendeu? Era noite, já estava escurecendo, as câmeras já não tinham muita qualidade. Então, assim, foi uma visão muito técnica dos agentes da DIC para conseguir ele ter a sensibilidade de ver ela caminhando e cravar. É a Brenda. Quando nós cravamos, é a Brenda, aí nós começamos a trabalhar com a identificação do veículo. E assim por diante, nós conseguimos traçar todo o caminho do veículo. Foram olhares clínicos dele, de quem conhece mesmo. Senão não conseguiriam também ver que era a Brenda pela escuridão. Enfim. Justamente, Elias. A gente conjugou depoimentos com as imagens para conseguir ali, por questão de minutos, ali conseguir ver o vulto de uma pessoa caminhando, porque está atrás de um muro, entendeu? Aí você consegue ver um vulto de uma pessoa caminhando, quando abre um espacinho entre o portão, você percebe, isso foi uma dificuldade tremenda para a gente conseguir ali cravar que era ela. Mas quando a gente conseguiu, né, a gente bateu o martelo, é a Brenda, aí a coisa começou a andar. Que aí os policiais começaram a trabalhar em cima de outras imagens para conseguir visualizar, porque quando ela começa a passar pela lateral do ginásio, vem um veículo, modelo que a gente acreditou ali que era um veículo hatch, a gente pensava que era um Celta, um Fox, tipo um modelo. Não tinha como identificar nenhum modelo. Isso. Mas a gente começou a perceber que era aquele carro, que era um modelo de carro pequeno. Então a gente focou nesse veículo. Vamos seguir esse veículo para tentar verificar. Então dá para ver a cor do veículo também, né? Dava para ver que era escuro. Escuro. Você vê a dificuldade, Elias? Quando a gente diz assim, é porque assim, a avenida em que ela estava caminhando é uma avenida movimentada, é a avenida principal de Maracajá. Então passou centenas de veículos. Imagina a gente ter que identificar, tentar percorrer o caminho de 40 veículos. Ia ser impossível a gente conseguir fazer isso. Então, assim, por isso a importância da imagem anterior, que a gente conseguiria ver ela saindo, caminhando, pegava a outra imagem, já pegava ela ali, via o carro encostando, ela entrando. Era essa, a gente conseguiria, talvez, no domingo, já estar com a solução do delito, né? Enfim, mas graças a Deus, estava conosco, né? E a gente conseguiu ali, com os policiais, foram pontas firmes mesmo, não largaram o osso até conseguir localizar a Brenda nas imagens. E dali em diante pegamos o fio da meada e todas as câmeras que a gente foi conseguindo localizar pelo percurso, a gente foi trabalhando em cima dessas câmeras, fazendo uma cronometragem de qual tempo que esse carro passaria e assim por diante conseguimos identificar o veículo, um Celta verde. Olha o trabalho da polícia, a importância de quem sabe o que faz. Toda a sua equipe, delegado. Toda a minha equipe. O senhor e toda a sua equipe. Justamente. Voltadas a resolver isso. Sim. Tá, e a Brenda entrou no carro por conta própria. Sim. Tem registro disso? Ela entrando no veículo? Ela entrando no veículo. Uhum. Aí a gente começa a trabalhar aí. Depois começamos a verificar agora, a gente cravou que era o carro, um Celta verde. E agora vamos ter que saber quem é o dono desse Celta verde, porque até então a gente não conseguiu nenhuma placa do veículo, né? Até as imagens que nós tínhamos não tinha placa. Começamos a trabalhar e aí sim, os meus agentes, nós temos um serviço que compreende tudo, né? E dentre as informações que chegou para nós, veio uma fonte de rede social, né, que nós ficamos tudo acompanhando, e a gente descobriu que um determinado indivíduo que tinha relacionamento com a família tinha desaparecido. Aí nós achamos meio suspeita a atitude desse cara. De repente ele tinha comparecido ao velório, após o velório sumiu. Falei, vamos investigar esse cara. Esse cara Isso veio informação para a polícia das redes sociais? Ou vocês que detectaram isso? A Polícia Civil trabalhou infiltrado em redes sociais para tentar verificar o que estava ocorrendo, né? Porque corre muita
muito falatório, né? Certo. Então, assim, a gente tem que separar o joio do trigo ali, verificar o que é verídico e o que não é, né? Mas a gente analisa tudo, né? Analisa tudo. E ali surgiu essa situação. Um indivíduo tinha sumido logo após o velório. Falei, opa, vamos tentar identificar quem é esse cara. Identificamos, esse rapaz tinha namorado a mãe da vítima. Vamos ver o carro que ele tem. Celta verde. Bingo. É o cara. Fechamos que era ele. Agora vamos tentar cravar onde que se esse cara teve ou não em Maracajá. Começamos a trabalhar, conseguimos cravar que ele esteve em Maracajá na data em que a Brenda foi levada. E aí, a partir daí, reuni todos esses elementos, né? Essa questão dele ter desaparecido, essa questão dele ter proximidade com a vítima, porque ela entrou por livre e espontânea vontade. Se ela entrou por livre e espontânea vontade, ela conhecia. Conhecia, né? Entendeu? E assim, eu tinha entrevistado a mãe dela. E a mãe dela falou que ele esteve lá recentemente conversando com ela. Então, se ele esteve lá recente conversando com ela, ela tinha esse contato ainda com esse indivíduo. Falei assim, esse é o nosso suspeito, vamos reunir todos os elementos, vou pedir a prisão temporária dele e a busca e apreensão do carro. E assim, eu fiquei trabalhando na segunda-feira, começamos de manhã a trabalhar, parei para almoçar, voltei em seguida, nós fomos terminar o relatório de investigação meia-noite. Os policiais me entregaram um relatório de investigação à meia-noite. Todo mundo falou assim, podem me deixar agora aqui na delegacia. O pessoal, todo mundo foi embora. Tranquei as portas e falei assim, vou fazer a representação. Fiquei até as 2h da manhã, Elias, trabalhando, fazendo a representação, porque eu tinha que detalhar bem para que quando o promotor lesse a minha peça processual, eles conseguissem entender o que a gente queria passar para eles. Né, para eles conseguirem compreender qual foi a dinâmica de todo aquele fato. E foi aí que, no dia seguinte, já no período da manhã, protocolamos, por volta de umas 6h, a gente já estava com o mandado na mão. Então, houve também uma ação rápida, uma resposta rápida da justiça, né? Sim, com Aquilo certeza. que vocês aguardavam. Com certeza. O judiciário, né, até vou dizer o nome do promotor Gabriel, né, que foi muito parceiro da Polícia Civil. Eu fiquei mantendo contato com ele à noite. Falei assim, doutor Gabriel, vou encaminhar a representação. Ele ficou aguardando, né? Era 2h da manhã, eu mandei mensagem para ele, doutor, não vou mandar agora porque não adianta 2h, né? Manda amanhã de manhã. E ele estava acordado, ele me mandou um joia. Não, beleza, amanhã estamos a posto, né? Mas se tivesse mandado as duas, ele estaria... Provavelmente ele também iria se manifestar. Então, assim, você vê que... Doutor Gabriel, ele foi parceiro, né? E, enfim, no dia seguinte já tivemos os pareceres do Ministério Público e também a decisão do Poder Judiciário e a gente conseguiu prender esse assassino. Por isso que o trabalho ou os trabalhos das polícias, mas nesse caso a Polícia Civil, né, aqui da região, trabalhando interligada, inclusive, quer dizer, detectou que alguém desapareceu, teve lá em Maracajá, depois sumiu. Quer dizer, mas se não tem o olhar clínico de um policial, passa batido isso, delegado. O cara estava no velório, mas foi embora depois. Elias, o olhar clínico da polícia para saber disso, né? Tanto é, Elias, que assim, esse rapaz, ele tem um relacionamento muito próximo com a família. Inclusive, hoje eu conversei com o pai biológico da Brenda. Ele foi à delegacia de polícia, ele foi agradecer a Polícia Civil pelo trabalho que foi realizado. Hoje, inclusive, eu recebi vários familiares dela. É mesmo, é? Foram lá agradecer o trabalho da Polícia Civil, né? A gente ficou muito feliz assim, em poder retribuir de uma maneira rápida, dar uma resposta rápida, né? De toda a infelicidade que sofreram, né? Meu Deus. E, enfim, ele me falou que no dia em que eles estavam procurando a Brenda, porque ela tinha desaparecido, esse rapaz, né, ele entrou em contato com o pai para se oferecer a ajudar o que precisava. Então, assim, pelo cinismo desse cidadão. Sim. Mas tem informações, delegado, não sei se procede, o senhor confirma, de que, sim, ele esteve no velório e até compras ele acabou efetuando para lanche, para as pessoas que estavam no velório da menina Brenda, e também foi no sepultamento.
É um nível de... Eu não sei se cabe cinismo, é mais do que cinismo isso para mim. Justamente, ele fez tudo isso mesmo, né? Fez tudo isso. Foi relato dos familiares, né? Me disseram que ele estava lá, né? Agiu, chorou no velório, enfim. Né? Se comoveu, né? No final ele estava só na encenação, né? Que barbaridade. Marceneiro, a profissão dele, apenas o que foi dito, marceneiro. É o Jefferson Quadros Pérez, de 30 anos. Esse é o nome do bandido, do assassino. Não é mais marceneiro. Agora ele é um bandido, um assassino, está na cadeia. Então, o Jefferson Quadros Pérez, de 30 anos, ex-namorado da mãe da Brenda. Esteve no velório, fez compras para auxiliar no lanche, chorou, foi no sepultamento da Brenda e depois desapareceu. E aí ele sentou na graxa, graças ao trabalho eficiente da polícia. Tá, e a partir da promotoria, liberado. Vamos buscar. Como é que aconteceu isso, delegado Lucas? A partir do momento que aí vocês foram buscar ele lá. Sim, porque parece que ele estava num posto de saúde, em Torres, alguma coisa assim, né? Isso, eu protocolei os pedidos, né? Fiquei aguardando os pedidos. E a gente ficou aguardando, assim, já meio próximo, né? Nós já nos dirigimos a Passo de Torres. Sim. Ficamos ali, montamos um QG em Passos e ficamos ali aguardando, porque esperando uma resposta do Poder Judiciário. Caso Sim. nos assinasse positivamente, a gente já estava ali e partia para tentar prendê-lo, né? Quando que a gente recebeu o parecer positivo, né? Que já tinha sido assinado e eu recebi no meu e-mail os mandados, aí nós saímos e fomos em direção a Três Cachoeiras, que seria o local onde que ele reside. Eu fiquei aguardando ali, nós ficamos aguardando ali muito tempo, ficamos 1h30, assim. A família da Brenda é de Três Cachoeiras. Eu, para ser sincero, não sei se ela é natural de lá ou não é, mas, enfim, parece que ela é da região sul. Uhum. E a gente ficou lá aguardando, ele não aparecia, até que surgiu uma informação de que ele estaria internado em Torres. Foi aonde nós nos dirigimos a esse posto de atendimento, né? O pessoal costuma chamar de postão de Torres, e encontramos ele lá. Esse tipo de informação chega de que forma, delegado? Por pessoas, parentes, enfim, a polícia investiga. Chegou uma informação que ele estaria internado. Sim, basicamente a gente entra em contato com as pessoas que têm relacionamento, né? A gente não explica o que é e só pergunta. Aí a pessoa acabou contando. Está internado lá no postão. Aí vocês foram no postão, que eles chamam lá. Isso. Em Torres. Em Torres. E ele estava realmente lá. Sim, ele estava segundo as informações que o médico que estava atendendo ele alegava que teria tomado uma dose alta de medicamento no domingo. Uhum. Que seria porque ele teria sumido. Certo. E ele estava tendo alguns efeitos colaterais ainda desse... E o médico falou para mim que estava assim, já por isso que ele passou mal durante o dia e foi lá tomar um medicamento. Aí ele estava em observação, estava para receber alta quando nós chegamos. Aí se dá voz de prisão, delegado Lucas. Sim. Aí demos voz de prisão a ele. Não reagiu? Não reagiu. Não reagiu, a gente, até lá, nós perguntamos, eu acho que ele já estava esperando, né, que a polícia ia descobrir, ele já estava esperando. Né? Foi quando a gente conversou com ele, né? Ele estava a mãe dele estava com ele, acompanhando ali, e ele ele, no início ele começou a querer não dizer, mas depois ele falou assim, não, eu vou colaborar. Fui eu, e o que vocês precisam? Nós queremos a faca. Ele falou assim, então eu vou lá e vou mostrar onde que eu coloquei a faca, vou entregar para vocês. Aí ele foi e entregou a faca para nós, a faca que ele utilizou. Nós perguntamos sobre a roupa que ele estava usando no dia, né? Ele também indicou, eu estava usando essa calça, esse tênis, e inclusive estava no varal a roupa. E aí nós perguntamos do carro que ele estava utilizando, ele também falou assim, não, o carro está em tal lugar, ele também autorizou a gente pegar o carro e viemos para Araranguá. Ou seja, ele entregou
de bate-pronto. Está lá Sim. o carro, está aqui a faca, essa aqui é a roupa, ele colaborou mesmo com a polícia e não reagiu. Não reagiu. Qual foi a reação da mãe dele, delegado? Ela ficou decepcionada, né? Ficou decepcionada. Eu acho que nenhuma mãe, né, cria um filho para ser um assassino. Né? Então, acho que assim, a família, né? Na verdade, assim, eu penso que todos os familiares desse rapaz aí são vítimas, né? Filho dele, ex-mulher dele, enfim, todos são vítimas, né? Crescer, um filho cresce, uma ex-esposa, uma mãe, né? Vai ser estigmatizado aí, sei lá, de repente, ó, seu filho. Tá, e o que o Jefferson disse dos motivos do assassinato do delegado? Isso já foi lá no postão, já deu voz de prisão, ele colaborou com a polícia. E aí, o que vem na hora que ele confessa? A alegação, por que ele espancou a menina? Por que ele deu 40 facadas? Que é uma coisa muito brutal. Não sei se tem o que explique. O que ele diz disso? Olha, Elias, o porquê disso também, né? Ele alega, assim, que ele queria, resumindo assim a versão dele, né? Ele queria um relacionamento sério com a mãe, mas a mãe da menina não queria se relacionar de maneira séria com ele. Mas só que ele não compreendia essa questão, né? E saiu com a menina com a finalidade de ela contar se a mãe estava se relacionando com outra pessoa. E no percurso ele fala que a menina acabou revelando alguma coisa, ele perdeu a cabeça e resolveu matar a menina. Porque a menina contou que a mãe teria um outro relacionamento. Tá certo. Muita gente diz assim, porque as pessoas, nós leigos, né? Mas por que ela entrou no carro? Já sabemos, era um conhecido, então facilitou a entrada dela no veículo. Tá, mas por que ela foi com ele até... Não foi Passo de Torres, foi na entrada da praia Bela Torres, né? Que ele disse que entrou ali no Bela Torres e ali que ele matou a menina. Por que ela foi até lá? Ele disse que ela foi porque quis e tal? Ele falou o seguinte, até esse foi um dos nossos questionamentos. Qual foi o comportamento dela? Por que ela foi? Ele falou assim, não, eu conhecia ela, eu convivi com ela, eu tinha amizade dela. Então ela ia comigo aonde eu quisesse levar ela. Porque eu levei ela na conversa. Eu falei, eu tenho que conversar contigo. Eu quero que você me explique tal coisa. E eu peguei a BR, falei para ela que nós ia pegar aquele rumo ali apenas para ela me contar. Então ele queria extrair informação dela e seguiu para aquele caminho. Né? E ela, consequentemente, aceitou aquilo porque ela provavelmente tinha andado de carro com ele infinitas vezes. Então ela tinha... Isso. Eu acho que ela não esperava que ele teria um comportamento de desferir facada nela. Acho que foi a última coisa que ela esperava. Tá, e as agressões começaram dentro do carro, o delegado? Porque eu não tive acesso aos registros fotográficos, mas conversei com quem teve. O senhor, obviamente, teve. Que ela tinha muitas lesões... principalmente de um lado do corpo, o que poderia indicar que ela já teria sido agredida dentro do próprio veículo. Ele contou detalhes disso, não? Sim. Ele alegou que as lesões foram produzidas no momento em que ela estava fora do veículo, né? Que chegou um determinado momento, ela falou que queria urinar e por essa razão ela estava com as calças baixas. E ele falou que aproveitou esse momento de distração dela, né? E que os golpes, né, foram desferidos do lado em que ele encontrou ela. Então, como ela, segundo ele, ela caiu, né, protegendo um lado no chão e o outro que ficou exposto, foi naquele lado que ele desferiu as facadas. Parece que ela estava também com os dentes da frente quebrados. Tem procedência, delegado? Olha, foi durante as facadas ou ele também espancou a menina? Pois essa informação... eu até hoje me foi encaminhado o laudo, mas eu não tive condições ainda de analisar detidamente o laudo, né? Mas me veio a informação de que ela tinha os dentes quebrados e tinha lesão no crânio. Eu até questionei ele sobre isso, né? Mas aí nessa parte ele não quis detalhar se bateu na cabeça dela ou não. Mas se existe a lesão, provavelmente ele bateu nela com um pedaço de pau ou pedra, né? E isso ocorreu, né? Não foi com faca. Que barbaridade.
Tem um detalhe também de um rebite da faca, né, delegado? Parece que a polícia achou um rebite no local e fechou com um rebite que faltava no cabo da faca. Deu para ver que era aquele que foi o instrumento mesmo. Justamente, Elias. Isso daí, para nós comprovarmos que era exatamente essa faca que ele utilizou no crime, né? A gente levou esse arrebite, que foi um arrebite que foi localizado lá no local do crime, né? E fez a comparação. A faca que ele entregou é a faca que falta, o arrebite, e fechou perfeitamente. Então ele entregou a faca que ele realmente utilizou para praticar o homicídio contra ela. Certo. A faca estava dentro da casa dele? Estava nos fundos da casa da mãe. Nos fundos da casa da mãe. Mas então, se ele trouxe a faca, porque ele matou a Brenda no caminho, ele possivelmente já foi com essa intenção. Por que ele estava com a faca no momento? Esse foi outro questionamento, Elias. Porque já levou a faca, talvez tivesse intenção. Esse foi outro questionamento. Ele alega que não, que foi coisa de momento. Tá? E questionado por que ele tinha uma faca no carro, ele disse que participou de um churrasco e ela ficou ali. Essa foi a alegação dele. Sim. Mas está preso. O que acontece com ele agora, delegado? Foi feito lá lavrado, imagino eu, é flagrante? Não, já existiu um mandado, né? Então mandado. foi só cumprido o mandado. Certo. Ele foi interrogado, né? Formalmente interrogado. Nós agora vamos concluir o inquérito policial. Ainda algumas diligências estão sendo realizadas, né, Elias? Porque a gente quer trazer todos os elementos que a gente colheu para dentro do inquérito, né? Os policiais foram no local do crime hoje, ainda os policiais estão trabalhando nesse caso. Foram em Passo de Torres e fotografaram o local, né? Tentaram buscar imagens de uma câmera de segurança de uma empresa que tem ali próximo para verificar se ele pegou ou passou por aquele lado. E após isso daí, eu vou verificar se existe a necessidade de requisitar mais algum laudo. Certo. Vou concluir o inquérito policial e representar pela conversão da prisão temporária em preventiva. E preventiva não tem prazo para sair, né? Vai ficando. Sim, se bem que ele não vai sair agora não sai mais, né? Eu espero que não. Ele está onde agora? Atualmente ele se encontra no Presídio Regional de Araranguá. Certo. Sozinho e tal, ou não? Não? Esse tipo de crime também, o pessoal em presídio geralmente aguarda esse tipo de gente que chega lá. Teve um procedimento diferenciado ou não? Eu não sei te informar, Elias, que a gente apenas fez um encaminhamento, né, como de qualquer outro preso. Ele foi recebido aí da unidade, de porta dentro da unidade, é responsabilidade do DEAP, né, e a gente não se intromete. Certo. Tá, delegado, mas pela sua experiência, o que se aguarda em termos de expectativa da condenação? 25 anos, 35, 40, 50? Olha, Elias, eu espero pena máxima, né? Qual é a pena máxima? 12 a 30 anos, né? Eu espero que ele pegue os 30 anos aí. Pena máxima, 30 anos. Pena que no Brasil o cara quando tinha que ser 30 é 30, né? Não é 30 com um terço e bom comportamento. 30 é 30, mas fazer o quê? Pena máxima nesse caso é 30 anos. Sim. 30 anos. Tá bom, mais uma colocação que o senhor gostaria de fazer? Parabéns pela sua equipe, porque a equipe do delegado Lucas aqui é reduzida, cara. Eles têm o caso da Brenda, eles têm o caso esse, aquele, então não tem como resolver tudo ao mesmo tempo. Então houve um foco e as energias foram direcionadas para o caso Brenda. 3 dias resolveram, delegado. Parabéns, foi um trabalho eficiente mesmo. Obrigado, Elias. Eu tenho que parabenizar mesmo a equipe, né? A equipe da Polícia Civil, da Divisão de Investigação Criminal. Os policiais são dedicados, eles não medem esforços, você vê que é dia e noite, o pessoal não parou de trabalhar. Porque a equipe é a mesma, né? A equipe é a mesma, né? Somos nós para todos os crimes graves. Enfim, e agora, resolvendo esse, vamos nos empenhar nos demais com o mesmo afinco, né? E tentar solucionar. Tá certo. Delegado Lucas, muito obrigado. Boa noite para o senhor e parabéns e volte sempre. Obrigado, Elias.